Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Marcos e nessa aula de hoje eu te faço a seguinte pergunta. Você sabe determinar um hidrograma de projeto SCS? Você sabe fazer o hidrograma unitário para só um bloco de chuva? Você sabe fazer para 2 blocos, para 3, para 20 blocos? Você sabe qual distribuição temporal é mais crítica? Você sabe se é a de blocos alternados, se é de em-show, se é o roof de primeiro quartil? Você sabe então dizer qual é o hidrograma crítico de projeto para o teu sistema de drenagem? Então, primeiro, vamos entender como chegar nesses hidrogramas de projeto que a gente vê aqueles hidrogramas curvilíneos, como que a gente chega nesse resultado. Então, assiste esse vídeo até o fim e veja como que se aplica o método SCS para bacias de drenagem. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro slide. Bom, então, começando aqui a nossa aula, pessoal, a gente vai ter o seguinte, vamos falar sobre o hidrograma unitário SCS. Eles analisaram 3.000 tipos de solos e coberturas de vegetação. Bom, isso foi em 1986, tá, pessoal? E um trabalho muito consagrado aí que é aplicado no mundo inteiro. E basicamente o que eles fizeram? Eles relacionaram a capacidade de armazenamento, ou seja, aquilo que infiltra em meias palavras, com um índice curve number que a gente chama de CN. E esses coeficientes curve number, eles são categorizados em 4 campos, A, B, C e D. E conforme a gente vai indo de A para D, a capacidade de infiltração vai diminuindo, ou seja, conforme a gente está em um solo tipo A, nós estamos falando de um solo que tem uma capacidade de drenagem, de infiltração muito grande, ok? Então a capacidade de infiltração vai diminuindo conforme nós vamos indo de A para D, beleza? Bom, aqui está um ábaco, né, que a gente relaciona aí o curve number para precipitação efetiva. Nesse eixo vertical aqui está em polegadas, mas nesse eixo vertical aqui é a precipitação efetiva e nesse eixo horizontal é a precipitação total. Vai chegar uma hora que não vai ter mais chuva e a precipitação total vai ser igual à precipitação efetiva. Tá vendo aqui, ó, 8 e 8. E eis aqui a equaçãozinha do SCS que nós vamos utilizar daqui a pouco. Então, basicamente é o que? Se esse curve number aqui nosso for de 100, significa que tudo que choveu vai escoar. Então, quanto maior o curve number, maior o escoamento superficial. Entenda isso. Quanto menor o curve number, maior é a infiltração e, portanto, menor é o escoamento superficial. Beleza? Então, por isso que regiões de florestas vão ter, por exemplo, um curve number menor do que uma região impermeabilizada. Então, para a gente fazer o hidrograma unitário, pessoal, primeiro precisamos fazer a separação do escoamento superficial. Ou seja, saber aquilo que está perdido nas perdas iniciais e saber aquilo que realmente escoou a partir do momento que a nossa precipitação já tiver uma intensidade maior. Então, no início, a chuva fraca, nada vai escoar geralmente. A maior parte vai ficar infiltrada ali e armazenada. E é a partir dessa premissa daí que o SCS estipulou algumas equações que eles fizeram lá daquela análise de 3.000 bacias. E veja, essa separação ela pode ser considerada calculando aí as perdas iniciais e a infiltração. E como que a gente faz isso? Primeiro, calculo a capacidade total aí de infiltração, de armazenamento que nós teríamos aí no nosso solo. E isso é 25.400 sobre CN menos 254. Esse 254 aí, pessoal, ele vem da conversão de polegadas para milímetros, tá certo? E aí apareceu 2 zeros aí, devido ao fato da gente ter o curve number variando de 1 a 100. Então, primeiro, estipulo o CN e depois calculo o S. Depois disso, estimo qual que são as perdas iniciais. Esse fator aqui é importantíssimo para saber a partir de que momento que vai haver escoamento superficial. Só vai haver escoamento superficial se e somente se a precipitação acumulada no passo que eu estou for superior ou igual à infiltração, ou melhor, às perdas iniciais. Então, se choveu menos que 0,2S, nada vai escoar. É essa a premissa daí. E para calcular aquilo que vai escoar, nós utilizamos essa equação daqui, em que a gente entra aqui com a precipitação acumulada, e o IA já foi calculado e o S já foi calculado, então é fácil de estipular esse valor aqui de precipitação efetiva. Então, calcula S, calcula IA e calcula a precipitação efetiva. Mas isso aparentemente é muito simples, então como que isso vai complicar? Vamos entender um pouco do hidrograma unitário SCS.
No eixo das abscissas vamos colocar o tempo, no eixo das ordenadas vamos colocar a precipitação efetiva. E veja, eu falei aqui agora precipitação efetiva. Então eu já fiz a separação do escoamento superficial. Isso aqui é um hietograma de chuva excedente. Então já foi, não é a precipitação total, é aquilo que foi a mais do que a capacidade de infiltração. Tá entendendo? Então, colocando um bloquinho de precipitação efetiva, qual seria a resposta desse bloco na bacia? É isso que a gente procura. Então, supomos que essa precipitação efetiva dure uma duração D. Se eu traçar uma reta vertical aqui e outra reta vertical partindo exatamente do meio do bloco e plotar dois eixos aqui, sendo o eixo das ordenadas a vazão e o eixo das abscissas o tempo, eu vou obter o seguinte: até essa curva, até essa reta daqui vertical, vamos supor que seja o ponto de maior vazão do meu hidrograma. Certo? Então eu vou simplesmente ligar isso daqui até o ponto de maior vazão. Até aqui tudo bem, bem parecido aí com o método racional que a gente viu nas outras aulas. Tá, depois que eu fizer isso, pessoal, eu vou denominar agora uma nova variável chamada de tempo de pico, que vai ser dada da metade do bloco de chuva excedente até a máxima vazão que a gente tem. Então, essa distância daqui eu vou chamar de TP, tempo de pico, sem problema nenhum, até aqui tudo bem. Aí, claro, se todo hidrograma ele tem uma ascensão, a partir de certo momento ele vai ter uma recessão. Então ele vai chegar um pouquinho mais para longe aqui e vai parar, né? O impacto dessa precipitação acaba exatamente aqui. Até aqui, beleza. E veja, naturalmente esse ponto aqui é o ponto de vazão máxima. Bom, acontece, pessoal, que isso que a gente acabou de fazer é uma aproximação e que o hidrograma real que eles obtiveram na análise das bacias é um hidrograma curvilíneo, mas que, fazendo essa aproximação triangular, a gente consegue compensar essa área daqui com essa área daqui. Então, veja, a grande sacada foi isso. Na verdade, nada disso é triangular, isso é um hidrograma sintético. Então, como que a gente consegue simplificar o problema? Pegando um triângulo que produz aí a mesma vazão máxima e, portanto, o mesmo volume escoado. Então, essa foi a sacada que eles fizeram. Continuando o nosso desenvolvimento do nosso hidrograma unitário, agora, pessoal, a gente entendeu quem é o hidrograma real e quem é o hidrograma aproximado. E veja, agora vamos colocar as dimensões. Veja, se isso aqui é duração D, metade é D sobre 2, natural. E aí nós vamos chamar de tempo de ascensão o tempo total para chegar até a vazão máxima. E naturalmente você consegue ver que é o tempo de pico, né? Mais D sobre 2, sem problema nenhum. E tempo de recessão, pessoal, nós vamos chamar o que falta para chegar em vazão zero, sem problema nenhum. E aí, pessoal, vamos determinar as equações. Esse tempo de pico, eles chegaram que é 0,6 do tempo de concentração, mais metade da chuva, né? Metade da chuva mais 0,6 do tempo de concentração. Então, essa é a formulinha do SCS para o tempo de pico. E o tempo de ascensão, como a gente comentou, é o tempo de pico mais metade da chuva. E o tempo de recessão é 1,67 vezes o tempo de ascensão, ou seja, esse tamanho daqui é 1,67 vezes esse tamanho daqui. Então, a partir disso, está definido o nosso hidrograma unitário. Falta só saber quem que é a vazão máxima, concorda comigo? Porque se eu souber a altura, aí é simplesmente ligar os pontos. E para eu calcular o tempo de base, pessoal, naturalmente vai ser o tempo de ascensão mais 1,67 do tempo de ascensão. Então, se eu somo 1,67 com 1, chego em 2,67, sem problema nenhum. E por fim, a vazão máxima é 2,08 vezes a área de drenagem dividido pelo tempo de pico. Já já nós vamos entender como que funcionam as unidades desse nosso sistema de equações. Até aqui, beleza, pessoal? Esse é o hidrograma unitário SCS, para apenas um bloquinho de chuva. Então, vamos para os detalhes. Atenção, pessoal, se a gente está trabalhando com o hidrograma unitário, unitário vem de 1. E ele foi feito para 1 centímetro de chuva excedente. Então, ele é feito para quando chove 10 milímetros ou para quando chove 1 centímetro. Ah, mas e se chover 5 milímetros? Pessoal, é proporção. Se chover 5 milímetros, é a metade de 1 centímetro. Então, você pega aquela vazão e você divide por 2. Por isso que, a hora que você faz o hidrograma unitário, você consegue calcular para qualquer precipitação efetiva, porque é só fazer uma regra de 3.
Então, no eixo das ordenadas, pessoal, a vazão nossa é em metro cúbico por segundo por centímetro. Então, é uma precipitação aí que chove de 1 centímetro e produz esse impacto na bacia. E atenção, pessoal, trabalhando sempre com precipitação efetiva, e essa fórmula que nós propusemos aí, nós não, né, o SCS propôs aí anteriormente, é para ser entrada com a área de drenagem em quilômetros quadrados e com esse tempo de pico em horas, tá? Ela foi desenvolvida para isso. Beleza? Então, entendemos como que funciona o hidrograma unitário para um bloquinho de chuva, tá tudo definido, é só desenhar. Vamos fazer um exemplinho aqui daqui a pouco para a gente treinar. Então, continuando aqui nos detalhes, pessoal, mais umas observações. Esse método ele foi desenvolvido para quando a duração de precipitação for de 20% do tempo de concentração. Mas daí você para e pensa, será que sempre vai ser 20%? Não, isso aí depende de caso a caso. Então, a CAN e Canholi, que são referências fortes aí na drenagem, já mostraram que isso tem aplicações, não precisa só ser em 0,2 TC, você pode aplicar sim em tempos diferentes, desde que de uma maneira geral você aplique para blocos de chuva menores que 0,25 do tempo de concentração. Então, por exemplo, você tem aí um tempo de concentração aí de 100 minutos, os seus blocos vão ter que ter aí no máximo 25 minutos. Tá entendendo? É isso que ele está querendo te dizer. Se você tem uma sua tormenta grande, você vai fazer blocos de no máximo 25% do tempo de concentração. É isso que ele está querendo te dizer. Ok? Vimos os detalhes, vamos para o primeiro problema, um problema de hidrograma unitário. Veja só. Determine o hidrograma unitário de uma bacia rural com 1,5 km² de área de drenagem e cujo tempo de concentração é de 20 minutos para um bloco de precipitação de 5 minutos. Bom, então temos aí definido o nosso problema, temos aí a duração, né? E veja, tempo de concentração de 20 minutos, 1/4, né? 5 minutos. Estamos dentro aí da observação. E aí, pessoal, a gente vai começar calculando o tempo de pico. E o tempo de pico é 0,5 da duração mais 0,6 TC. Eu vou pegar aqui uma calculadora que eu deixei aqui aberto e vamos começar a calcular aqui. Vou apagar esses dois dados aqui, né? E vou lá, 0,5 da duração, quanto que é a duração? Duração é 5 minutos. 0,5 da duração, mais o quê? Mais 0,6 de quem? Do tempo de concentração, que é de 20 minutos. 0,6 vezes 20. Então, somos 14,5 minutos. Beleza? Até aqui sem problema nenhum. Sabemos aí qual que é o tempo de pico. Perfeito. Segunda observação, o tempo de recessão. O tempo de recessão, pessoal, eu estou com a HP aqui aberta, é só eu fazer 1,67 e pegar quem? Pegar justamente esse tempo de pico que nós calculamos e multiplicar, ou seja, aproximadamente aí 24,2 minutos. Com isso feito, pessoal, está definido os tempos de recessão e o tempo de pico. Claro, poderia ter calculado aí o tempo de ascensão, né? Mas é muito simples. É só eu pegar 14,5 mais metade da chuva, sem problema nenhum. Agora, pessoal, vamos calcular a vazão máxima. A vazão máxima, lembra que eu tenho que entrar em quilômetros quadrados e eu tenho que entrar isso aqui em horas. Então, ela vai ser o quê? Ela vai ser basicamente 2,08, beleza? Vezes a minha área de drenagem em quilômetros quadrados, ok? Dividido pelo meu tempo de pico. O meu tempo de pico, ele não é de, acabamos de calcular ali, 14,5 minutos? Pois é, mas ele está em minutos, né? Então, para eu transformar ele para horas, eu tenho que dividir por 60. Perfeito. Agora pego o fator de cima dividido pelo fator de baixo e chegamos em 12,91 metros cúbicos por segundo para cada centímetro de chuva excedente. Ou seja, para cada 10 milímetros de chuva, vai dar uma vazão de 12,91. Aí, pessoal, se sua chuva não for 10 milímetros, é só fazer uma regra de 3. Sem problema nenhum, simples, bonito e elegante, como diria o Porto. Bom, vamos continuar aqui, pessoal, com o nosso problema. E está aí definido, portanto, o nosso hidrograma unitário com todas as dimensões, todas as cotas. Tranquilo demais, quando é um bloquinho de chuva, é bem fácil de fazer. E essa é a ideia. Beleza? Tá.
O tempo de base, para fechar, é só você somar esse 14,5 com esse 2,5 e somar com 24,2, ou seja, o tempo de base, o tempo total que ficou tendo vazão aí na minha bacia é mais ou menos 42 minutos. Beleza? Tá, até aqui tranquilo. Mas e se tiver vários blocos de chuva? Aí o negócio vai começar a complicar um pouco, porque na prática você não vai dimensionar com um bloco de chuva, você vai pegar uma tormenta aí que tem aí diversos blocos de chuva. E aí, como que faz? Vamos entender primeiro a lógica, tá? Então, supomos que eu tenha o bloco azul escuro aqui e o bloco azul claro. E aí, no eixo de baixo, eu vou colocar aí o meu hidrograma, né? Vazão e tempo. E olha só, agora, pessoal, o bloco azul vai produzir esse impacto daqui do hidrograma unitário dele. E o bloco azul claro, pessoal, vai produzir um hidrograma exatamente igual, com o detalhe de que ele está transladado aí para a direita. Então, ele tem a gente tem esses dois hidrogramas aqui. Aconteceu de eles terem a mesma ordenada, porque aqui eles têm a mesma intensidade, tá? Mas nem sempre vai ser assim. Mas para a gente ilustrar, é isso que está acontecendo. E aí eu te pergunto, como que a gente faz o hidrograma de projeto? Como que a gente faz o hidrograma unitário final aqui? Eu vou ter que somar ponto a ponto as ordenadas. E aí, para eu somar ponto a ponto, eu vou ter que usar muito bem a lógica, porque veja comigo, nesse primeiro ponto, pessoal, aqui, ó, nesse trecho aqui, só tem o hidrograma azul escuro. Isso aqui é claro. A partir desse momento, pessoal, vai começar a ter o hidrograma azul claro. Então, o meu hidrograma azul escuro, ele vai estar tranquilinho até aqui. O meu total também, ele vai seguir exatamente isso aqui. A partir desse ponto, eu vou ter mais um ponto aqui, que é justamente esse pico. E o azul claro dá esse impacto daqui, enquanto o azul escuro dá todo esse impacto aqui. Então, no final do dia, eu vou ter que somar esse pedacinho daqui com esse pedação inteiro. Somando esses dois, o meu hidrograma já vai ter dado uma subida até aqui. Chegando aqui no próximo ponto, o azul escuro já está na recessão e ele produz esse impacto daqui. Já o azul claro está no seu pico e ele vai produzir essa altura, esse impacto total aqui. Então, no final do dia, o meu pico do meu hidrograma vai estar mais ou menos por aqui. E por fim, cheguei aqui nesse ponto, o único cara que vai impactar é o azul claro. E aí, se eu plotar tudo isso aí em um hidrograma, nós vamos ter uma coisa mais ou menos assim. E é por isso que surge aquele hidrograma meio que curvilíneo, porque nós estamos fazendo a convolução dos hidrogramas unitários. A gente dá o nome de convolução, somando ponto a ponto todas as ordenadas. Beleza? Então, continuando aqui, pessoal, agora nós vamos fazer um problema muito mais interessante do meu ponto de vista. Esse problema aqui está no Canholi 2005, tá? Eu fiz uma adaptação e basicamente é o quê? Um engenheiro hidrólogo foi incabido de estimar a vazão crítica de uma bacia na cidade de São Paulo com área de drenagem de 2,5 km², tempo de concentração de 36 minutos e CN médio aí de 80. Pensando nos métodos de distribuição temporal, ele decidiu avaliar a distribuição temporal pelo método dos blocos alternados e pelo método de Yen-Show, que a gente viu na aula anterior, que vai aparecer em algum momento aqui da tela, para uma tormenta de duração de 2 horas. Então, beleza. Para o método chuva-vazão, ele preferiu utilizar o hidrograma SCS, fazendo convoluções dos hidrogramas unitários para obter o hidrograma final de projeto. Utilizando-se passos de 6 minutos, por que 6 minutos? Porque é um divisor do tempo de concentração, estime a diferença de vazão obtida pelos dois métodos para uma tormenta de 2 horas de duração total e tempo de retorno de 25 anos. Então, pessoal, é um problema já muito mais interessante, um problema real aí que talvez tenha aplicação aí para você no teu dia a dia. Vamos lá, vamos fazer esse problema. Solução. Primeiro, pessoal, nós vamos puxar os dados aí da IDF de São Paulo. E esses dados da IDF de São Paulo, a gente pode obter no Pluvio, tá? Ou se pesquisar na internet, você vai encontrar esses parâmetros aí. Ok? E para começo de conversa, nós vamos fazer análise para blocos alternados. Bom, se eu vou fazer para blocos alternados, eu vou aqui abrir a minha planilha, que eu já deixei aqui aberta, e eu vou escolher aqui o método dos blocos alternados. Bom, método dos blocos alternados, cadê? Taranã, taranã. Meu Deus, aqui, blocos alternados. Achei aqui os blocos alternados e ele me pede aí o passo que eu quero adotar, a duração e os parâmetros da IDF. Os parâmetros da IDF já estão preenchidos aqui, tá?
O passo, se eu quiser mudar, eu mudo, tá? Ele já altera automaticamente, a duração também. Como nós estamos analisando para uma chuva de 2 horas, portanto o meu tempo que eu tenho que colocar aqui é 120 minutos. E o tempo de retorno eu posso também variar aqui, mas no nosso caso aqui nós queremos um tempo de retorno de 25 anos. E como resultados eu tenho essa tabela daqui. Eu vou te explicar aqui rapidamente como que funciona essa tabela, pessoal. E depois nós vamos voltar para o slide. O que acontece, pessoal? A gente tem que entender que na aula passada falamos de distribuição temporal e basicamente a gente viu que tinha lá as intensidades pela IDF e viu também que tinha as intensidades pelo blocos alternados e havia o mesmo volume escoado. Essa era a premissa. Então, se você tem alguma dúvida de como que faz esses cálculos para blocos alternados, não deixe de assistir a aula anterior onde eu falei de distribuição temporal. Então, como saída de dados aqui, nós obtemos essa intensidade de precipitação. E é ela que eu vou deixar aqui na minha área de transferência, porque é ela que é dado de entrada para o hidrograma SCS, para a planilha do hidrograma SCS. Então, a partir disso aqui, pessoal, só mostrando, continuando, o primeiro cálculo que eu teria que fazer é justamente obter essa variação temporal aqui da chuva. E isso eu já fiz utilizando a planilha. Ok? Então, se eu tenho essa variação temporal da chuva, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar e agora eu vou para o hidrograma unitário SCS. E no hidrograma unitário, hidrograma unitário não, no hidrograma de projeto SCS. Agora no meu hidrograma de projeto SCS, eu entro com o curve number, que é 80, com a área de drenagem, que é 2,5, tempo de concentração, que é 36, passo, que é 6, e aqui a duração. E veja, essa duração aqui eu pus 240. Por quê? Porque se a chuva tem 120 minutos de duração, o hidrograma com certeza vai ser maior, porque até que toda a água chegue no ponto de exutório vai demorar um tempo maior. Então, sempre coloca aí mais ou menos o dobro para você fazer a análise, ok? E a partir dessa precipitação que eu tive, eu vou colar aqui nesses dados de entrada, bem rapidinho que eu já tinha na área de transferência, colo valores. E aí obtenho o impacto que essa minha distribuição está causando no meu hidrograma. E aí eu vejo que a vazão máxima é 29 metros cúbicos por segundo. Mas Marcos, como que ele fez esses cálculos? Vai ficar um pouco extenso, mas eu vou passar isso aqui para uma próxima aula em que eu vou explicar com detalhes aí como que é feito o passo a passo para obter os hidrogramas de projeto. Mas por enquanto a gente já tem noção aí do que tem que ser feito. Então na aula que vem nós vamos ver como que é feito esses cálculos aqui para chegar nesse hidrograma de projeto. Esse hidrograma de projeto, pessoal, é esse aqui, tá? Em que a gente tem essa precipitação efetiva acontecendo e essa convolução aqui dos triângulos que é calculado automaticamente. Então eu vou mostrar na próxima aula como que funciona o passo a passo aqui para ter esses cálculos aqui de precipitação. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Não deixe de ver a próxima aula. Já curte esse vídeo aqui, compartilha se você tem interesse em hidráulica e hidrologia e não perca o próximo vídeo que é a continuação desse. Um abraço!